Eu aproveito para chamar a Luísa Martins de novo, porque o plenário do STF deve ratificar a decisão do Gilmar Mendes. Portanto, o que esperar e como é que foi a repercussão dessa decisão do ministro especificamente dentro da corte, Luísa? Vamos lá, Muriel, vou começar pela sua última pergunta. Foi uma liminar que surpreendeu alguns ministros da corte ali internamente por uma questão simples. O julgamento de mérito sobre a constitucionalidade ou não da lei do impeachment já estava marcado para o dia 12 de dezembro, para começar na sessão virtual que se inicia no dia 12. Então, alguns ministros avaliaram que a liminar, uma decisão monocrática, ela era desnecessária porque poucos dias depois o STF já colegiadamente em plenário já daria uma resposta a respeito da constitucionalidade ou não dessa lei, que é de 1950. Então, a avaliação foi de que foi uma liminar que agravou ali uma crise entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e que Gilmar poderia ter aguardado para que essa decisão fosse tomada ali pelo plenário no julgamento virtual. De qualquer maneira, Muriel, e agora indo mais para o início da sua pergunta, existe uma tendência da Corte em acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, não, o ministro Gilmar Mendes nessa decisão. O ministro tem apoio da maioria dos colegas para fazer uma revisão dessa lei, não no sentido de legislar, mas apontando que a lei é de 1950, como eu disse, e a Constituição Federal veio 38 anos depois. Então, há uma avaliação geral ali dentro do Supremo de que realmente precisava compatibilizar essa lei do impeachment às balizas que vieram na Constituição Federal 38 anos depois, de 1988. Dito isso, existe sim uma ala de ministros do Supremo que entendem ali que é uma ala que defende ali um STF mais contido, e essa ala afirma que, por mais que realmente tenha ali uma necessidade de atualizar essa legislação para compatibilizá-la com a Constituição de 88, isso quem deveria fazer é o Congresso Nacional e não o STF, muito menos por meio de uma liminar. Então, a avaliação é de que Gilmar vai sim ter maioria no julgamento do plenário virtual, que começa na semana que vem. Podem ser apresentados pontos de divergência, mas a leitura é de que esses pontos de divergência não vão ser suficientes para derrubar integralmente a decisão do ministro decano do STF em relação à lei do impeachment, né? E só para lembrar, qualquer ministro tem também a prerrogativa de pedir vista do julgamento ou de pedir destaque, né? Que é quando um ministro entende que o caso não deve ser julgado no plenário virtual, deve ser julgado no plenário presencial ali, que é mais aberto à troca de ideias, né? E mais palatável para ser acompanhado pela sociedade, né? Que é um tema bastante relevante que a sociedade em si tem acompanhado. Mas esse pedido de vista ou pedido de destaque não teria efeitos práticos sobre a liminar do ministro Gilmar Mendes. Apenas interromperia o julgamento por 3 meses, mas a liminar seguiria válida enquanto não houver um desfecho no tribunal. Então, a avaliação é de que um pedido de vista ou destaque é possível, mas que é improvável diante dessa necessidade, né, de dar uma resposta colegiada a essa questão. Vários ministros da Corte que concordam com o ministro Gilmar Mendes apontam, na verdade não desconsideram o simbolismo dessa decisão em um momento político em que o impeachment de ministros do STF, na avaliação desses ministros com quem eu conversei, tem sido banalizado e usado como instrumento de intimidação de ministros do STF. Não foi à toa, Muriel, que na liminar do ministro Gilmar, ele faz uma longa explanação sobre como esse instrumento de impeachment tem sido usado pela sociedade, até pela própria engrenagem política, que já tem se articulado para formar a maioria no Congresso, por exemplo, a partir das eleições do próximo ano, e com isso ter ali uma bancada, uma maioria que possa dar andamento a esses pedidos de impeachment, né? Então, como isso acaba
causando uma distorção e fazendo com que pessoas ou parlamentares entrem com pedidos de impeachment apenas porque discordam do mérito das decisões de um determinado juiz e não por efetivamente haver ali comprovado um crime de responsabilidade grave, né, em relação a um ministro do STF. Então, só para a gente relembrar quais foram os principais pontos da decisão do ministro Gilmar. Primeiro, não cabe mais a qualquer cidadão entrar com pedido de impeachment, isso fica decretada ali uma atribuição exclusiva da Procuradoria-Geral da República. Em segundo lugar, o quórum para admissibilidade desse pedido de impeachment e até depois para o aceite dessa denúncia tem que ser maior, né? O ministro Gilmar Mendes fala que, pelo que está na lei do impeachment hoje, dependendo do grau de abstenção que houver no Senado Federal, um impeachment pode ser levado adiante com voto de 11 de 11 senadores apenas, e que isso, de fato, é uma distorção, um desequilíbrio na correlação de força entre os poderes. Então, em vez de maioria simples, o ministro Gilmar Mendes coloca ali na sua liminar a necessidade de um quórum mínimo de 2/3 de senadores para poder colocar ali a admissibilidade desse pedido de impeachment. E, por último, isso a que eu vinha me referindo, que é o fato de que o mérito de uma decisão judicial proferida por um ministro não pode ser usado como base, como único argumento para levar adiante, né, um pedido de impeachment contra ministro do STF. Então, é esperada, sim, uma maioria para confirmar a decisão do ministro Gilmar Mendes. Pode ter pontos de divergência, principalmente em relação a esse ponto que eu citei anteriormente, de alguns ministros entenderem que, sim, é preciso atualizar a lei, mas que isso cabe ao Congresso. Então, não se descarta, por exemplo, Muriel, que haja uma confirmação da liminar do ministro Gilmar Mendes e mesmo assim, se coloque um prazo para que a liminar fique válida por um período ali, 18 meses, 24 meses, até que o próprio Congresso possa vir com uma nova legislação, que aí sim vai ser de novo, né, provavelmente monitorada ali, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar esses desdobramentos ao longo da próxima semana. E aí aqueles quase 100 pedidos de impeachment dos ministros do STF ficam na geladeira, como continuam, inclusive, né? É o que parece, né, Muriel? O impeachment de ministro é algo muito delicado, né? E é difícil que o Senado, no caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, queira comprar essa briga, até porque, verdade seja dita, a maioria dos pedidos de impeachment contra ministros do STF, eles têm como base esses pedidos justamente o que eu disse, o mérito de decisões judiciais. E é difícil levar adiante um pedido de impeachment por conta de uma discordância de uma decisão judicial. Isso tem sido dito até publicamente, acho que foi falado pelo ministro Flávio Dino essa semana, né? Em um indicativo ali já de que ele vai concordar com Gilmar Mendes no julgamento. O ministro Flávio Dino falou sobre essa questão da banalização, né? E por exemplo, um ministro dá uma decisão envolvendo um caso delicado, por exemplo, como aborto ou drogas. E aí a ala conservadora nessa hipótese, que discorda da decisão do ministro, vai entrar com um pedido de impeachment por crime de responsabilidade, sendo que aquela foi uma avaliação independente de um juiz, de um ministro da Suprema Corte, e que essa independência é um dos pilares da Constituição e não pode ser interpretada como um crime de responsabilidade. Então, é difícil já hoje que esses pedidos sejam levados adiante pelo Senado Federal. De qualquer maneira, existe, como a gente viu agora mais cedo, essa iniciativa, né, do próprio Legislativo, como uma reação a essa decisão do ministro Gilmar, de estabelecer até um prazo para que esses pedidos sejam analisados e não durmam ali nos escaninhos do Senado Federal. A questão é, Muriel, se essa decisão do STF, ela vai permanecer aí ao longo do tempo, enquanto o Legislativo não chega aí a uma conclusão. E aí a gente já viu o parlamentar, o Everton Rocha, falando que teve uma interlocução ali com o ministro Edson Fachin para tentar tirar esse caso de pauta, tentar fazer com que alguém peça vista, não conclua esse julgamento, para dar tempo de o Congresso chegar a uma conclusão aí que possa ser
também futuramente aceita em termos de constitucionalidade pelo STF, senão é um trabalho perdido, né, Muriel? Eles vão lá, fazem uma nova lei e essa lei acaba sendo declarada inconstitucional ali adiante, e aí a crise continua e fica esse ciclo aí de crises entre o judiciário e o legislativo. Mas a gente já teve essa dica de que essa interlocução do relator no Congresso com o STF, ela deve prosseguir, pelo menos a depender aí das intenções aí do que disse o Everton Rocha nessa entrevista de agora há pouco.